Então, aqui, gente, a gente percebe que esses dois triângulos, eles têm o mesmo formato, né? Eles são semelhantes, o enunciado da questão já falou. Então, para a gente obter o valor desse lado, desse triângulo, é bem simples. A gente vai comparar os lados que estão na mesma posição, certo? Eu vou fazer essa questão aqui com vocês, eu só vou trocar os números, tá? Vou colocar aqui 8. Isso. Aí aqui eu já coloquei. Aí aqui vocês vão achar aqui o valor de x. Então, é só comparar os lados que estão na mesma posição. No caso, 4 está na mesma posição de que lado do outro triângulo? X. Então, vou fazer 4 dividido por x. Aí, vai fazer 8 dividido por qual lado que ele está na mesma posição? 16. 8 dividido por 16. Então, sempre o conceito, quando os triângulos são semelhantes, a divisão dos lados que estão na mesma posição são iguais, ou seja, 4 dividido por x é igual a 8 dividido por 16, certo? Depois que faz isso, é só fazer uma regrinha de 3. Conceito importante. Sempre que eu parto de um triângulo, eu tenho que continuar partindo dele para tudo. Se eu comecei partindo dele, eu vou comparar esse lado com outro lado, com o lado que está na mesma posição. 4 dividido por x, igual, aí eu parto dele novamente, do mesmo triângulo, 8 dividido por 16. Eu poderia ter partido do maior para o menor, aí ficaria x dividido por 4, aí novamente eu iria partir dele, 16 dividido por 8, certo? Então, 4 está na mesma posição de x, igual 8 na mesma posição 16. Então, sempre vocês vão dividir os lados que estão na mesma posição. Depois, fazer a regrinha de 3. 4 está dividido por x é igual a 8 dividido por 16. Fazer a regrinha de 3. 8 vezes x, 8x. 16 vezes 4, dá 64. Então, x é ser igual a 64 dividido por 8. X é ser igual a 8. Certo? Então, é isso. Se vocês fizessem o contrário, daria certo também se vocês partissem do menor para o maior. Ó. Ficaria x dividido por 4 igual 16 dividido por 8. E faria a regrinha de 3, 8 vezes x, 8x, 16 vezes 4, vai dar 64. X é igual a 64 dividido por 8, x é igual a 8. E também tem aquele macete que eu falei para vocês, se vocês não quisessem chegar numa divisão muito grande, você simplificava aqui a fração antes de fazer a regrinha de 3. Simplificava os 2 por 8 aqui, ó. Ou, na hora que você fizer aqui, ó, 4 dividido por x e 8, 16, aí vocês falavam assim, nossa, dá para simplificar. Aí, 8, 16, os dois dá por 8. Aí, simplificava, ó, 8 por 8, 1, 16 por 8, 2. Aí, depois cruzava, 1 vezes x, x, 4 vezes 2, 8, já dava a resposta. Então, se vocês... Mas aí, se não enxergasse que era o 8, podia ir reduzindo por 2 até não dá mais para simplificar. Então, é isso. Tem essa questão aí. E tem essa questão aqui do trabalho, que os dois triângulos aqui não estão na mesma posição. Então, vocês vão precisar fazer o desenho. Até tinha uma questão assim na apostila. Vou até mostrar aqui, ó, a página 568. Eu até falei para vocês na aula, para vocês deixar a figura rosa na mesma posição da azul, para vocês ver certinho os lados estão na mesma posição, certo? Então, aqui vocês vão fazer isso, até vou mostrar aqui para vocês como vai ficar.
No caso, só ver pelo ângulo fica mais fácil. Porque quando as figuras são semelhantes, os ângulos que estão na mesma posição, a medida é a mesma, e a divisão dos lados que estão na mesma posição são iguais. No caso aqui, se vocês virarem esse triângulo aqui, vocês virarem esse triângulo, o F vai ficar em cima, porque o F, esses 3 tracinhos indicam que o F é igual a. Esses 2 tracinhos indicam que o B é igual ao E, que tem 2 tracinhos também. E esse um tracinho indica que, esse tracinho aqui, ó, indica que o D é igual ao C, que os dois têm um tracinho só. Ou seja, está indicando que a medida é a mesma. Então, quando os triângulos são semelhantes, os ângulos que estão na mesma posição têm a mesma medida. Então, eu vou até fazer o desenho aqui para vocês dessa folha aqui, a parte. No caso, como é a folha aqui, eu vou fazer aqui do lado mesmo. Vou desenhar esse triângulo aqui na mesma posição desse. Vou colocar esse na mesma posição desse aqui. O triângulo FDI. Então, aqui, ó, o FD, ó, eu peguei e virei, ó. Coloquei esse triângulo, ó, esse aqui na mesma posição desse, ó. O FD, ó, mede X. Aqui, ó, o ED mede 3, ó, tá na mesma posição aqui do 9. E o Y é o EF, certo? Aí agora é só a gente comparar os lados na mesma posição. Ele pede aqui o valor de X e Y, é muito simples, ó. Ó, o A na mesma posição do F, mesma medida. O ângulo B na mesma posição do E, mesma medida. E o ângulo C na mesma posição do D, mesma medida. Então, estou falando isso porque quando os triângulos são semelhantes, os ângulos que estão na mesma posição, ou seja, os ângulos correspondentes, têm a mesma medida. Né? É importante a gente lembrar disso para a gente conseguir colocar a figura desenhada na mesma posição que a outra, quando não estiver, que facilita aqui a gente fazer agora a correspondência dos lados. Agora a gente vai dividir os lados que estão na mesma posição, para a gente poder achar. Então, no caso, para a gente obter aqui o valor de X primeiro, depois a gente pensa no Y, se a gente fizer partir do triângulo menor para o maior, se a gente fizer X dividido por 10, por que X dividido por 10? Porque o X está na mesma posição do 10. Então, se eu partir desse triângulo, eu continuo partindo dele. X dividido por 10, aí eu vou fazer igual 3 dividido por quem? Quem está na mesma posição do 3? O 9. Então, vai ser 3 dividido por 9. Então, sempre quando os triângulos são semelhantes, a divisão dos lados que estão na mesma posição são iguais, ou seja, a divisão dos lados correspondentes, certo? Aí agora, só fazer a regrinha de 3, ó, x dividido por 10 é igual a 3 dividido por 9. É só cruzar que a gente obtém o x. 9 vezes x, 9x. 3 vezes 10, 30. X é igual a 30 dividido por 9. Aí vocês obtêm aí, vai dar o número decimal. Então, fiz aí praticamente o exercício. Aí vai ficar faltando aí para vocês acharem o y, tá? E terminar aí o valor de x, que vai dar decimal. E é isso. E aqui a mesma coisa, vocês vão fazendo 10, tá? E agora vamos para o nosso penúltimo conceito, que é de escala. Que é um conceito aí que gerou um pouquinho de dúvida. Então, vamos lá. Eu separei aqui 2 questões aqui para a gente
dois exemplos para a gente treinar. Então, ó, aqui, ó. Vamos lembrar das aulas também de geografia, né? Com certeza vocês já viram esse conceito de escala, né? Em geografia também, né? Vocês até falaram para mim na aula. Então, sempre lembrar, até coloquei aqui a fórmula, que escala, para a gente obter a escala, né? A gente divide a medida do desenho com a medida real. O Dzinho é a medida do desenho e o Dzão a medida real. Ou seja, a gente compara a medida do desenho com a medida real, certo? A escala é muito usada em gráfico, em mapa principalmente, em maquete. Então, a escala é sempre em centímetro. Então, se as nossas medidas não tiverem em centímetro, a gente vai ter que transformar, certo? Então, é sempre o nosso numerador com o número de cima tem que ser 1. Então, vamos lá, vou ler esse exemplo aqui com vocês, né? Vamos praticar aí. A distância de Florianópolis, questão do Enem. A distância de Florianópolis a Porto Alegre é de 480 quilômetros. Se em um mapa essas duas cidades estão separadas com a distância de 24 centímetros, a escala que esse mapa foi construída é de... Então, por do lado, o que vocês têm? Fica mais fácil. O Dzão, que é a distância real, 480 quilômetros, km. O Dzinho, que é a distância no mapa dessas duas cidades, é de 24 centímetros. Então, o Dzinho já está na medida, na unidade certa, mas aí a gente vai ter que transformar a nossa distância real, que é o nosso Dzão aí, em centímetros. Aí a gente tem que lembrar daquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Dessa vez, gente, eu vou deixar vocês... A tabelinha vai estar na prova, tá? Mas não adianta ter a tabelinha se não souber usar. Então, presta atenção aqui. Então, a gente vai transformar 480 quilômetros em centímetros. É muito simples. A gente está na casinha do quilômetro. A gente quer chegar na casinha do centímetro. Vamos ver quanto a gente vai andar. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se são 5 casas, é só a gente acrescentar 5 zeros no 480. Acrescentando 5 zeros no 480, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar aqui 48 milhões de centímetros. 480 quilômetros corresponde a 48 milhões de centímetros. Então, já tá tudo em centímetros. Depois disso, a gente vai lembrar que escala é a medida do desenho, aqui é a fórmula, 24, dividido pela medida real, que é 48 milhões de centímetros. Então, depois que vocês deixarem tudo em centímetros, divide a medida do desenho pela medida real. Mas falta a gente arrumar, porque sempre o número de cima aqui tem que ser 1. Então, sempre você vai dividir pelo próprio número para poder dar 1. Ou seja, se aqui é 24, você vai dividir por 24, porque dois valores iguais divididos sempre dá 1. Aí vai dividir por 24 em cima e embaixo. Sempre divide pelo mesmo valor, em cima e embaixo. 24 dividido por 24, dois valores iguais divididos é sempre 1. E 48 milhões dividido por 24, é só a gente pegar. 48 dividido por 24 vai dar 2. E copiar aqui os 6 zeros. Certo? Então, essa é a resposta. Então, caso alguém não tenha entendido, vou colocar aqui a conta. 48 milhões de centímetros dividido por 24. Aí faz por parte. 48 dividido por 24. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 48? 2 vezes.
Porque 24 vezes 2 vai dar 48. 48 menos 48 vai dar 0. Aí, esses 6 zeros que a gente abaixa, a gente vai acrescentar aqui. Então, por isso que dá 2 milhões, certo? Ou seja, aí aqui, a escala diz aqui o seguinte, que a cada 1 centímetro lá no nosso mapa, corresponde a 2 milhões da medida real. Ou seja, o mapa, né, foi reduzido, né, 2 milhões de vezes, né? É 2 milhões de vezes menor do que a distância real, certo? Então, essa é a interpretação aqui da escala, né? Dessa escala. Então, nunca esqueça aí que a gente precisa deixar sempre as 2 unidades em centímetros. Então, vamos fazer mais um aí para vocês entenderem melhor. Relembrar. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real é de 72 quilômetros percorrida na reserva, equivalia a 33,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Então, vamos lá. Ele pediu aí, gente, a escala. É sempre a gente lembrar que escala é a medida do desenho dividido pela medida real, certo? Então, sempre lembrar que tem que estar em centímetro. Então, o Dzinho está em centímetro, que é a medida lá no mapa, ó, que é 3,6 centímetros. Mas a distância real, que é o Dzão, está em 72 quilômetros. O que a gente precisa fazer? A gente precisa converter quilômetro para centímetro. Aí a gente, de novo, na tabelinha, a gente vê que de quilômetro para chegar no centímetro são 5 casas. Então, é só acrescentar 5 zeros aqui nos 72 quilômetros. Certo? Aí já transformamos aqui em centímetros, a gente fazendo isso. Então, vamos lá. Depois que tá tudo em centímetro, aí a gente vem escala. É a medida do desenho, que é o Dzinho, que é 3,6, dividido pela medida real, que é 7 milhões, certo? Então vamos lá. Aí depois, gente, que a gente faz isso, aí a gente lembra que a gente tem que sempre deixar tudo dividido aí por... que a escala sempre é 1 em cima. Então, a gente vai dividir por 3,6 em cima e embaixo. Porque para poder dar 1 aqui, tem que ser divisível por ele próprio, certo? 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1. Aí aqui, 3, 4, 5. Aí aqui é o que eu falei, sempre que vocês vão dividir o número inteiro por número decimal, vocês vão, para deixar o número, vocês têm que transformar o número decimal no número inteiro. Aí vocês tiram a vírgula, como é uma casinha só depois da vírgula, vão acrescentar um zero. Se fosse 2 números depois da vírgula direita, seriam 2 zeros. Então, aqui ficou, gente, 72 milhões. Certo? Dividido por 36. Então, a mesma coisa, faz por partes. Divide 72 por 36. Aí pensa, sempre que for 2 números aqui no divisor, regrinha, quantas vezes cabe? Quantas vezes o 36 cabe dentro de 72? 2 vezes. 36 vezes 2, 72, 72 menos 72, 0. Aí, esses 6 zerinhos aqui de cima, vocês vão acrescentar eles aqui. Que abaixo, né? Acrescenta aqui. A escala, né? Coincidentemente, aí deu o mesmo valor, né? A resposta, né?
do outro exercício. Então, é isso, gente. Sempre lembrar que escala, vocês têm que deixar as duas unidades de medida em centímetro. E depois simplificar, né? Deixar sempre né? Aqui em cima. Para ficar sempre você divide sempre pelo mesmo número aí. Se fosse 5 aqui, divide por 5 em cima e embaixo. Sempre pelo mesmo número que está aqui em cima, para poder virar 1. Aí você divide pelo mesmo número embaixo, certo? Então, tem 2 exercícios aí de escala, pra vocês treinarem. E aqui, gente, como a gente é o último módulo, né, nosso, né, o módulo 8, né? Como a gente falou aí bastante nas aulas, né? Escreva quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Vou dar um exemplo aqui, à parte. Raiz quadrada de 5. Ela está entre quais dois valores inteiros? Aí a gente tem que pensar, a primeira raiz que vem antes, que tem valor exato. A primeira raiz que vem antes, que tem valor exato, é a raiz quadrada de 4. E qual a primeira que vem depois, que tem raiz quadrada exata? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Logo, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Então, é assim que vocês vão fazer esse tipo de exercício. Sempre pensar a primeira que vem antes, tem valor exato, e a primeira que vem depois, que tem valor exato. Logo, a gente percebe que a raiz de 5 é 2 é alguma coisa, que está entre 2 e 3. Então, a mesma coisa que vocês vão fazer nessa questãozinha 18. E a questão 19 e 20, né, são as mais difíceis aí, tô brincando, são as mais simples, que a 19 fala, escreva na representação de expoente fracionário os seguintes números irracionais. Então, aqui, vou dar um exemplo, se a gente tivesse raiz quarta de 2 ao cubo, para deixar em forma de expoente fracionário, aí sempre lembrar que a gente divide o expoente pelo índice. Então, para tirar da raiz, ficaria 2 elevado a 3 quartos. Outro exemplo, raiz quadrada de 6. Aí a gente lembra que quando não tem nada aqui é 2, que é raiz quadrada, e quando não tem nada em cima do número é 1, certo? Então, quando não tem nada em cima, o expoente é 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 6 elevado a 1 é 6. E raiz quadrada, a gente não coloca o 2, mas a gente sabe que tem. Então, aí ficaria 6 elevado a 1 meio. Divide o expoente pelo índice, certo? E agora, ao contrário, né? No exercício 20, fala, escreva na representação de radical os seguintes números irracionais. Na representação de radical é a volta, ou seja, ele nos forneceu, ó, do jeito que a gente deixou, no número 19, né, em forma de expoente fracionário. Agora, ele tem aqui em forma de expoente fracionário e a gente vai deixar em forma de radical, ou seja, colocar dentro da raiz. Então, vamos supor um exemplo aí, 6 elevado a meio. Aí, vocês lembram que qualquer número elevado a meio é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 6, porque o denominador é o índice e o numerador, que é o número de cima, é o expoente. Quem quiser colocar, pode colocar, mas não precisa, tá? Vamos supor, se fosse 6 elevado a 4 quintos. Seria raiz quinta de 6 elevado a quarta. Raiz quinta, vou colocar aqui certinho. Sempre o número de baixo é o índice e o número de cima, que é o numerador da fração, é o expoente. Mais um aí. 9 elevado a 1/3. Seria raiz o quê? Cúbica, porque o denominador é o índice. Raiz cúbica de 9 elevado a 1 ou raiz cúbica de 9, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Se fosse aí fração, mesma coisa quando é fração. Quando é fração, vou fazer agora a volta.
Se pedisse para a gente tirar, colocar em forma de expoente fracionário, ia ficar 2/4 elevado a, sempre dividir o expoente pelo índice, elevado a 3/6. Sempre colocar o parênteses, porque tudo isso está elevado a 3/6. Se você não colocar o parênteses, ficaria só o 2 elevado a 3/6. Aí esses reduziria aqui a fração, ficaria 2/4 elevado ao meio, certo? Então é isso, gente. Mais um aqui. 5/3 elevado a 2/3. Aí ficaria raiz quadrada, raiz cúbica, né? Lembra, gente, ó? O denominador é o índice e o numerador, coluna de cima, é o expoente. Ficaria a raiz cúbica de 5/3 ao quadrado. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado nessa aula aí extensa, enorme, certo? E é isso, né? Não deu pra gente fazer revisão na sala, correria, né? Então é isso, gente. Faça um trabalho aí com bastante atenção. Se precisar assistir mais de uma vez a aula, assistam, tá? Segue aí o esqueminha que eu falei, faça tudo que eu falei. Não tem como dar errado, tá? Então é isso, mantenham a calma, façam o trabalho e bons estudos, meus amores. Fiquem com Deus e beijo, que já é madrugada, né? Foi a hora que deu, o Daniel tá dormindo. 3h53 da manhã. Então é isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Bons estudos. Beijo.